Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que muita gente tem feito desde que o ministro Flávio Dino passou a ter projeção nacional como ministro da Justiça. O Dino será candidato à presidência da República em algum momento? O Dino pode ser o sucessor do Lula? O Dino estaria disposto a deixar o cargo de ministro do STF para ser candidato à presidência da República? O que é que vão falar caso o Dino faça isso? E a gente precisa lembrar para vocês vários pontos, tá? Primeira situação que acontece neste momento envolvendo o protagonismo do ministro Flávio Dino no STF. Ele tem sido ministro que tem atuado dentro da legalidade, dentro da lei, para exigir que o Congresso brasileiro também cumpra a lei. Veja você neste momento que a gente está aqui discutindo se o Dino será ou não será candidato em algum momento à presidência da República, que o Congresso Nacional tem deputados e senadores brigando pelo direito, entre aspas, de roubar. Pelo menos é o que dá a entender supostamente. Por quê? Porque o que o ministro Flávio Dino está fazendo ao bloquear, por exemplo, mais de 4 bilhões de reais em emendas parlamentares é determinar que a lei seja cumprida. Qual lei, Carlito? A Constituição brasileira, no seu artigo 37, estabelece critérios de como a administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, em qualquer das instâncias ali, União, Estados, Distrito Federal ou município, deverão ser regidas. E um dos princípios que estão ali bem claros no artigo 37 é o princípio da publicidade. Por quê? Se a gente está vivendo em uma res pública, uma coisa pública do povo, o que a gente precisa ter é publicidade. Tanto que você consegue acessar o site do Congresso Nacional e saber quanto ganha um deputado, quanto ganha um senador, quanto é que ele gasta de verba parlamentar, de cota parlamentar. Por quê? Porque é o meu dinheiro e o seu dinheiro. Então não pode simplesmente ele ir lá pegar o dinheiro público, gastar do jeito que ele quiser, como ele quiser, sem prestar nenhum tipo de satisfação. E aí ficou claro que apesar do ministro Ricardo Lewandowski já ter decidido, ainda quando era ministro do Supremo Tribunal Federal, que o tal orçamento secreto deveria ter acabado, o Arthur Lira e outras figuras ligadas à coisa pública brasileira, especificamente no Congresso, estavam tentando burlar o princípio estabelecido no artigo 37 da publicidade. E aí o ministro Flávio Dino foi e falou, olha, do jeito que tá errado, tá violando o que a lei diz. Você precisa seguir o princípio da publicidade e também precisa ter rastreabilidade, ou seja, nós precisamos saber quanto saiu, para onde saiu, quem recebeu, como vai ser aplicado e se está sendo aplicado. Se a gente não tem acesso a estas informações, o que acontece? O que acontece é que se permite que escândalos como os que estão vindo à tona agora, envolvendo o tal rei do lixo, aconteçam, que é, em tese, o desvio do dinheiro público através das chamadas cotas, através das emendas parlamentares, melhor dizendo, que é hoje, né, a galinha dos ovos de ouro do Congresso, se bobear, né, ou se, né, acho que não é tão difícil de entender, talvez seja o Congresso mais corrupto que a gente já teve até então. Porque antes você tinha ali, pelo menos, a ação de alguns parlamentares ligados ali à direita para disfarçar a conduta, em tese, criminosa, né? De desviar dinheiro público, de passar a mão no dinheiro público. Hoje eles não têm mais vergonha. E aí, por conta dessa situação, que a gente precisa lembrar, o Dino não está descumprindo a lei. Ao contrário, ele está fazendo valer o que diz o artigo 37 da Constituição, que eu vou ler aqui rapidinho, só para vocês entenderem, para a gente passar para o ponto principal dessa análise, que é a presidência da República na mão do Dino em algum momento. O que é que diz o artigo 37 da Constituição sobre a administração da coisa pública? Tá aqui, ó. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, o que o Dino está exigindo é o cumprimento da lei. Só que aparentemente o Lira não está gostando. Tanto que hoje, na data de hoje, dia 26 de dezembro, ele marcou a reunião de urgência. Por quê? Porque eles não querem cumprir a lei. E eu queria entender, inclusive, a cabeça de quem apoia esse tipo de gente, como o Lira, né, e a parte da direita bolsonarista. Como é que vocês têm coragem de abrir a boca e falar em combate à corrupção, honestidade? Os deputados que vocês estão apoiando estão brigando pelo direito de manter tudo escondido com o que ele faz com o seu dinheiro e com o meu dinheiro. E aí, como o Dino passou a ter muito destaque, muita gente questionou se ele estaria fazendo isso para poder voltar à política ou não. Já adianto para vocês que não se trata de interesse político. Flávio Dino não está fazendo isso
por interesse político, até porque ele está seguindo a lei, ele não está distorcendo a lei, ele não está inventando uma lei, ele não está manipulando a lei, ele está basicamente seguindo o que a lei diz, tanto que em outras oportunidades, o próprio STF, né, no plenário, referendou as decisões tomadas pelo ministro Flávio Dino porque são decisões legais, não são decisões individuais, entendidas meramente pelo Flávio Dino, não. É entendida pela corte que o que está acontecendo nesse momento com as emendas parlamentares são ações inconstitucionais e que violam alguns princípios, como a gente já citou aqui alguns deles, entre eles o da própria publicidade, que tem de ser um princípio não opcional, é um princípio que se complementa aos demais, não pode ser um ou outro, tem de ser todos os princípios. E aí, por conta dessa ação toda do Dino, muita gente questionou se ele estaria ali, quem sabe, de olho na política em 2030. Eu já adianto para vocês que o Dino nunca descartou a possibilidade de voltar para a política, pelo menos essa é a minha análise. Mas acho que está mais do que evidente que as ações dele não têm fundo político. As ações dele são embasadas, fundamentadas e compreendidas dentro da legalidade. Diferente do Moro, por exemplo, e do Dallagnol, que atuaram tanto no Ministério Público quanto dentro do Judiciário para poder ter interesses ali atendidos, o Dino não pode tomar decisão sozinho, eterna. Ele vai tomar a decisão monocrática se for o caso e o STF mantém ou derruba. Então não dá para levantar essa tese de que o Dino está tomando decisões políticas, tá? A não ser que você seja um bolsonarista que quer inventar essa tese só para dizer que o Dino está perseguindo quem ele não está perseguindo. E aí, alguns portais começaram a trazer informações de que o Flávio Dino voltará para a política. A dúvida do entorno dele é apenas de quando, se em 2030 ou se antes. E as informações que o entorno tem apontado ali, pelo menos é o que algumas fontes apresentam, é que o Dino, ele não queria ter ido para o STF. Ele queria ter ficado na política, queria ter ficado como ministro da Justiça do Lula, ganhar mais destaque para disputar o pós-Lula como candidato. Porém, o Lula indicou ele para o STF e, como ele já tinha dito, inclusive em algumas entrevistas, se ele tivesse a honra de ser indicado para o STF, ele aceitaria o convite, porque é o topo da carreira de um magistrado, mas a gente precisa lembrar que o Dino não se deslumbra com isso. Por quê? Porque ele já deixou o cargo de magistrado federal, o Dino foi juiz federal, aprovado em primeiro lugar em concurso público, e deixou o cargo de magistrado federal para concorrer ao cargo de deputado federal. Por quê? Porque ele ama a política. Ele ama a política. E aí o entorno do Dino, ou pelo menos pessoas próximas ali, dizem que ele pode voltar à política, sim, em 2030, para disputar o pós-Lula, ou até antes, se o Lula não tiver um sucessor em 2026, ou não tiver condições de ser candidato, ou não quiser ser candidato em 2026. E aí muita gente está trazendo aqui, ó, nas redes sociais, um trecho de uma entrevista que ele deu para o Globo no dia 30 de setembro de 2023, onde foi perguntado ali se ele, caso fosse indicado ao STF, se ele retornaria à política. E aí estão meio que distorcendo o que o Dino falou, porque ele falou o que está aqui escrito claramente, mas deixou a porta aberta. Mas infelizmente parte da mídia brasileira tem fechado a porta que o Dino deixou entreaberta. Tá ali, ó. Palavras do Dino. Se um dia, talvez eu fosse para o Supremo Tribunal Federal e pensasse em retornar à política, haveria uma premissa de que eu usaria toga para ganhar popularidade. Isso eu não farei ou faria, jamais, ou seja, usar toga para poder se promover ou ganhar popularidade. Seria uma decisão definitiva, ou será, sei lá, ou seja, se ele fosse indicado para o STF, ele disse que seria uma decisão definitiva, ou será, não sabe, sei lá. Por quê? Porque como diz o ditado popular, né, o amanhã a Deus pertence. E aí, na carta de despedida que o Dino colocou no grupo dos membros do grupo lá do Ministério da Justiça, ele deu a entender que ele poderia retornar sim à política, tanto que na mensagem dizia o seguinte, ó, vou me esforçar muito nessa nova etapa da vida, que eu espero que não seja a última, ou seja, ele espera outras etapas, porque sou otimista, 75 anos estão logo ali, que é a idade ali máxima para você ter aposentadoria compulsória no STF. Se o presidente Lula diz que com 78 anos ele está jovenzinho, por que não eu? Nessa nova etapa, é claro que eu vou me esforçar muito para honrar muito o carinho, a confiança de vocês e honrar o Maranhão, que é de fato um local muito especial da minha vida, porque tudo iniciou lá, tudo se dá a partir dali e tudo se dá em razão do meu compromisso com o nosso estado, sobretudo com a população mais carente, os que mais precisam.
E aí perguntaram se ele gostava de... Em outro momento ele falou o seguinte, né? Claro que eu gosto muito de política. Vou ter que dar um jeito e arrumar micaretas. Por quê? Porque ele disse que ia tentar arranjar um jeito para se entreter e entreter de outra maneira, já que ele era um ávido apaixonado pela política. Carlito, você acha que o Dino regressa para a política? Sendo bem honesto para vocês, eu acredito que sim, que ele regressa para a política. Se vai ser em 2026, se vai ser em 2030, eu não sei. Quanto àqueles que vão criticar o Dino, porque o Dino disse que não votaria, lembrando que ele não disse que não votaria, ele disse que não era o plano dele, mas sei lá. Aqueles que vão criticar se o Dino regressar à política, lembrem vocês que o ministro Joaquim Barbosa, que chegou a ser enaltecido, inclusive, pela grande mídia na época, se aposentou antes da idade máxima necessária da aposentadoria compulsória no STF e em 2018 se filiou ao PSB e chegou a ser cogitado como candidato à presidência da República. Então já preparem-se de agora para as narrativas contra o Dino, caso o Dino pense em regressar a concorrer ao cargo de presidente da República no campo da política, porque as estratégias, digamos assim, dos veículos da grande mídia já estão montadas. O Lula indicou o Dino para o Dino fazer isso de acordo com o interesse do Lula, para o Dino fazer aquilo de acordo com o interesse do governo. Eles só esqueceram de citar, por exemplo, que neste caso em específico que nós estamos vendo agora, envolvendo as emendas parlamentares, não ficou uma maravilha para o governo, não. Ao contrário, pode até dar uma dor de cabeça para o governo. Então, se a ideia era ajudar o governo, por que o Dino tomou essa decisão? Porque as decisões do ministro Flávio Dino são embasadas na lei, são decisões respaldadas no que diz a legislação. Mas eu queria a sua opinião. O que é que você acha da possibilidade do ministro Flávio Dino deixar o STF no futuro e regressar à política? E se isso acontecer, você acha que seria melhor que isso acontecesse em 2026, caso o Lula não queira ser candidato, algo que até onde a gente tem informação não é consolidado, ou em 2030, quando o Lula encerrar, se tudo correr como a gente imagina, o quarto governo onde ele será eleito democraticamente? Comenta aqui o que você acha de tudo isso, compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum e até o nosso próximo encontro. Tchau!